E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Cá Entre Nós, podcast da Interpay sobre o universo do meio de pagamentos. E quem acompanhou a primeira temporada pode estar me estranhando aqui, né? Porque a primeira temporada, que foi excelente, era a Tuane, a nossa host, e agora eu, Gustavo, estou assumindo esse papel. E a ideia do podcast é exatamente essa. A cada temporada a gente trazer um host diferente e, óbvio, tentando trazer convidados tão bons quanto a gente teve na primeira temporada. Quem não viu, fica a dica. Tá ali no nosso YouTube, tá no Spotify também, vale, que a gente falou de temas muito bons. E aí eu já tô pressionado, porque a régua foi lá no alto, né? E para a segunda temporada, a gente resolveu falar exclusivamente de tecnologia no universo de pagamentos. Tá? Então, cada episódio a gente vai abordar esse tema sob uma ótica, vai estressar um assunto a mais, um assunto a menos. E hoje, a gente estava até falando antes com os nossos convidados sobre a carteira, né? Carteira física. E aí a gente vai falar, cara, e aí, ainda existe essa carteira? A gente ainda usa essa carteira? Como vem sendo esse crescimento, né, dos meios de pagamentos invisíveis? E aí, para me ajudar, porque eu não conseguiria fazer isso sozinho, eu tenho comigo a Luísa e o Francisco. Fran, né? Pros íntimos, que eu já me liguei que a galera chama ele de Fran. Enfim, fala um pouquinho, conta aí, Lu. Quem é você, né? Pra falar sobre esse assunto. E aí, Fran também se apresenta rapidinho e a gente já começa a bater esse papo. Eu sou Luísa, sou gerente comercial aqui da Interpay. Hoje acho que a gente vai falar de um tema bem importante aí sobre tecnologia, né? Em meios de pagamento e... Pra ser bem sincera, eu nem lembro qual foi a última vez que eu usei um cartão físico ou que eu saí com uma carteira dentro da bolsa, né? Então, as coisas estão mudando bastante e acho que a tecnologia vai tomar conta cada vez mais e com certeza a gente vai continuar acompanhando isso. Legal, obrigado aí pelo convite. Eu sou o Francisco, sou da Up Vendas. Nós somos uma subadquirente aí da Interpay, somos parceiros aí desde que a gente começou a atuar nesse meio de pagamentos, né? A Interpay é a nossa parceira, e a gente atua bastante aí no segmento de vendas porta a porta, né? E eu também não sei, já faz um tempo já que eu não uso carteira, né? Mas a gente vai falar um pouco, é o futuro, né? E acho que já é o presente, né? Exatamente. Mas, cara, uma coisa que a gente estava conversando, eu já queria levantar a bola para todo mundo. Você foi professor, né? Professor deu aula, né? Porque tem gente aí, né? Mas professor dá aula. E aí, cara, eu fiquei com a curiosidade da onde você despertou, né? Um lado acadêmico, como que surge o Fran empresário, olhando para tecnologia, olhando para pagamento, né? Uma subadquirente, enfim. Qual é esse link mais pessoal seu, né? E como que você faz essa ligação, né? De uma sala de aula para um negócio de tecnologia e pagamento, sabe? Legal. Eu sempre pensei no meio empresarial. Sempre foi ali o meu sonho, tudo que eu pensava em fazer. Acabou que nesse meio tempo, né, a minha mãe foi professora, né, e acabou que eu gostei de estar em sala de aula, seja como aluno, seja como professor, e acabei que caindo meio de paraquedas aí, como professor universitário, né, sempre em universidade, em disciplina de tecnologia, né, curso de tecnologia, e estando também no meio executivo em empresas e aí a gente teve um projeto, eu e uma outra pessoa que trabalhou comigo, que é o Eli, um abraço pro Eli, meu sócio aí. Espero que esteja vendo a gente. E aí, nesse meio tempo, a gente fez um projeto que era um trabalho acadêmico e esse projeto evoluiu, foi uma tese de mestrado dele, eu segui uma outra linha no meu mestrado e acabou que a gente falou, vamos continuar o seu projeto? Vamos. E aí a gente falou, como? Tem um aluno aqui que é bacana, vamos chamar ele para... A gente paga ele cria um estágio e contratamos um aluno e ele continuou, pegou o projeto, a gente trabalhava, eu de um lado, ele do outro, e dando aula junto à noite, e esse aluno foi, aí foi um aluno, foi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e hoje a gente tem aí, sei lá, acho que a gente já deve ter formado e ter trabalhado ao mesmo tempo, formado e trabalhado com a gente mais de 100 pessoas de tecnologias. Caraca, que massa. É muito legal porque, de fato, né, você consegue fazer um link
estudante virar um profissional e desenvolver ele junto com vocês, né? E na UP Vendas barra na sua visão também, né? Acho que não é só do trabalho. Como que você vê, cara, essa transformação que acho que já tem uns 10 anos, né? Que o mercado vem passando, principalmente o mercado varejista, né? Que você deixa de usar dinheiro, começa a usar cartão, tipo, tinha cheque lá atrás, né? Enfim, como que você vê essa transformação chegando, de fato, num modelo de pagamento invisível de N formas, né? Você tem desde o celular até a íris do olho sendo usada como meio de pagamento, né? Sim, é engraçado porque quando a gente, para que aconteça os pagamentos online, né, a gente tem que voltar um pouco antes, né? A gente tem que voltar na bancarização. Exato. Porque se não existisse os bancos digitais, não tinha como ter pagamento digital. Porque só existe o pagamento se tem o crédito, se tem o dinheiro, e isso precisa do banco digital. Então, esse processo que veio antes, ali com o nascimento do Nubank, da DOC, que é uma empresa aí que eu gosto bastante também, que é um Bank as a Service, mas ninguém vê ela, né? Então, tudo isso nasceu dali para depois acontecer esses pagamentos digitais, né? Na UP Vendas, a gente vê isso como um diferencial competitivo, porque a gente trabalha, como eu disse, no mercado de revendedoras porta a porta, que é um mercado gigante, é de muitas pessoas. Então, imagina um estabelecimento uma loja, tipo um shopping aqui em São Paulo, que vende 1 milhão no mês. Uma revendedora, ela vai vender R$1.000 por mês. Então, eu preciso de quantas maquininhas para vender a mesma coisa de um shopping que vai ter uma maquininha? Eu precisava de 1.000. E o hardware é caro. Não faz sentido na nossa operação ter o hardware, né? É lógico que o celular acaba sendo um hardware, mas é um hardware que a pessoa já tem por si só. Fazer uma aquisição de um equipamento novo. Isso, porque Sim. Imagina, se eu precisasse hoje colocar 1.000 maquininhas na rua, quanto iria me custar de investimento, né? Com certeza a UP não tinha nascido se a gente tivesse nesse pensamento. Então isso é muito legal, né? É o nosso futuro, é o que a gente acredita e é onde que a gente está desenvolvendo a nossa tecnologia. É isso, é muito louco. Você comentou, né, Lucas, a gente estava batendo um papo ontem, do como também você tem a evolução de novos hardwares, né, chegando, mas como também os hardwares antigos estão evoluindo, né? Então, tipo, como que você também vê esse movimento da tecnologia por um hardware antigo, entre aspas, né? Eu acho que assim, cada vez mais as empresas, né, elas estão se aperfeiçoando como um todo. Então, ali, as máquinas de cartão, como o próprio Francisco falou, eles são forçados ali pelo próprio mercado a ter esse aperfeiçoamento, né? Então, o pagamento por QR Code, a própria cripto, ou pagamento por NFC, que é o próprio cartão, as carteiras digitais, aí, o próprio relógio hoje em dia que a gente usa para fazer pagamento. Então, cada vez mais essas máquinas, essas POS, deixaram, no meu ponto de vista, de ser somente ali uma máquina em si, né? Aquele quadrado gigante, para ser realmente ali um ambiente de produto, de tecnologia, de cada vez mais tecnologia. Então, acho que a tendência é, cada vez mais a gente está embargando produtos, embargando tecnologias, deixando os pagamentos ali de forma mais digital dentro do POS ou até mesmo dentro do próprio celular, como a gente tem hoje em dia o próprio Tap on Phone. Hoje os restaurantes, né, usam POS pro garçom lança pedido. Exato. Não tem mais aquele tablet. Exato. Cara, o POS faz o pagamento, lança o pedido e assim, então essa evolução é bem bacana. Os dois estão evoluindo no mesmo sentido. Só que é um restaurante que tem um garçom e eu sou uma empresa que, vamos dar um exemplo que todo mundo conhece, a Natura, que tem 2 milhões de mulheres vendendo produto. Como que ela vai dar 2 milhões de POS? Isso não existe. Sim, né? E aí entra nisso, né, que você comentou, né, do celular da pessoa ou o relógio da pessoa, né, e aí a gente entra, né, em várias outras camadas, ele passa a ser um receptor de negócio também, né? E acho que os próprios até fabricantes aí dessas máquinas, acho que o foco hoje muito grande é em produzir cada vez mais máquinas Android, justamente por conta dessa questão que o Fran comentou, de conseguir embargar um aplicativo ali dentro do terminal para poder fazer o frente de caixa, para poder lançar pedido. Então,
se não tiver o Android hoje, basicamente não vai muito para frente. Então, acho que as próprias também fabricantes estão olhando bastante para essa questão de aperfeiçoar as tecnologias dos terminais. E, cara, acho que esse é um ponto bem importante, Lu, pra gente falar. O Fran falou antes da bancarização, né? Então, que de fato é um marco que a gente ainda vive, né? Sim. E aí, agora, a parte de qual sistema operacional está rodando também como sendo uma decisão, uma ferramenta importante. E aí, qual é o parênteses que eu fiquei pensando quando vocês estavam falando disso, né? É que o Brasil é um país um tanto quanto grande, né? Então, acho que a gente acaba... E aí, eu queria, né, puxar um pouco esse ponto do quão a gente também não olha para essas novas tecnologias com um olhar enviesado de pessoas que conhecem, né, que estão consumindo isso. Os dois aí com relógio, com o celular que paga e tudo. E como... Se vocês têm essa visão do Brasil como um todo, assim, né? Se você aí, Fran, que é lá de Minas, no interior de Minas, como que é esse uso no Brasil? Você tem uma equipe grande, né, que vendendo e trabalhando com você. Como que você vê, né, esse uso das novas tecnologias na ponta, no dia a dia de fato, sabe? O 5G facilita muito hoje, né, com o celular. Hoje o acesso à internet e o hardware, que é o celular, não é um problema, o que era no passado. O modelo do celular e o acesso à internet era um problema. Hoje não é mais. Então, hoje, para que essa tecnologia evolua, a gente tem que ter mais uma educação da população, dela poder confiar e não desconfiar devido ao grande número de fraude que a gente sabe que existe no Brasil, um dos campeões mundiais de fraude. Então, todo o problema tecnológico está sendo resolvido, mas aí vai entrar um problema de confiança na tecnologia. E acho que não sei se a palavra é problema, mas acho que é uma questão global, de fato, né, disso. É uma reeducação ali, na verdade, que acho que precisa acontecer, né? Acho que as empresas como um todo ali, principalmente como a gente que está à frente de todas essas questões, falar mais sobre o assunto, abordar mais o tema e tratar de forma mais transparente, porque acaba passando segurança para o consumidor, para o portador lá na ponta, né, do serviço. E como o Fran falou, eu acho que realmente algumas questões digitais dessas que a gente falou ainda tem um pouquinho de resistência ali do público, né? Mas eu acho que a gente consegue, de alguma forma, desmistificar isso e precisamos falar mais sobre o assunto, né? Desvendar esses mistérios aí por trás da tecnologia que realmente as pessoas às vezes ficam um pouco inseguras ali de aproximar um cartão, de aproximar um relógio, de usar o celular como propriamente uma máquina de cartão. E eu entendo a insegurança. Exatamente. E até falando sobre isso, assim, acho que tem uma questão também geracional, assim, né? Sim. Dependendo da nova geração, né? Pessoas com seus 10 anos de idade, que já é uma geração totalmente nativa, né? Tem uma facilidade muito maior do que a minha geração. Dá a impressão que já nascem sabendo mexer com tecnologia. Só que não é a geração que tem o dinheiro para pagar, né? A geração que ainda está pagando é o pai, o avô dela, então ainda sofre com essa tecnologia, apesar dela estar, mas quem realmente vai pagar o presente dela ainda não está. E eu estava vendo, acho que ontem, início dessa semana, alguns relatórios, né, essa época do ano, aí eu vou fazer um parênteses, surgem vários reportes, né? Final do ano, início do ano, tendências, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, e eu bato um pouco de ansiedade de tentar entender um pouco de tudo. Aí eu estava vendo um desses que ele trazia que acho que era da Júpiter, enfim, não lembro o nome, mas até 2027, em torno de 10 trilhões de dólares, milhões de dólares, seriam por pagamento por aproximação. Movimentado por aproximação, sim. E a gente olha para esse número, é um número impressionante, né? Impressionante. É um número, assim, é legal porque você vê cada segmento, né, trabalhando essa aproximação de uma maneira. Então, eu no porta a porta, como revendedora, pensando de um modo. Um exemplo que eu gosto muito é o Sem Parar. Sim. Ele coloca um equipamento no posto que você para, ele já identificou sua tag e você paga seu combustível sem botar a mão, sem fazer nada. Então, assim, essas possibilidades que esses pagamentos
novos. E assim, não é só cartão, né? O Pix também é fantástico. E ele está contribuindo bem mais, né? Significativamente no Brasil. Então, assim, esses produtos nichados, né? Pô, Sem Parar, sim, eu de um modo. E cada empresa de um jeito. Então, a tecnologia permite isso. Coisa que há anos atrás, não, era só o cartão enfiando na maquininha e dinheiro, ponto. Independente se fosse no posto ou se fosse comprando um perfume, enfim, de uma revendedora. Era do mesmo jeito. Hoje, não. E aí, acho que é no ponto da educação que você estava falando, né, Lu? Exatamente. Super importante. Eu preciso explicar que isso e, assim, tudo para todo mundo. Às vezes as pessoas não sabem nem como utilizar. Putz, eu tenho essa tecnologia, como é que eu uso? Né? Então, acho que essa é a grande questão. Coloquei a tag no meu carro, parei. Você já quer pagar no Sem Parar? Que legal a tag. Peraí, que legal, mas como é que eu pago? Não precisa fazer nada. Só dou um ok que você pode ir embora, porque já coloquei a gasolina Sem Parar. Exatamente. Identificou, pode ir embora. Não tem que pagar, tá pago. Então, tipo, cara, ninguém percebeu, pagou. Isso é muito legal. É muito. E a gente está vendo também, né, no mundo como um todo, tipo, o pagamento por reconhecimento facial, né? Que tem questões éticas envolvidas aí na discussão, que casa um pouco com o ponto da legislação, né? De forma geral. E você comentou do Pix, né, Fran? Ele está começando a fazer testes do Pix por aproximação também, né? Então, acho que tem uma força de forma geral, assim, de novas soluções que levam a gente para esse caminho, de fato, né? Sim, eu acho que, inclusive, acho que é esse mês, né, que já lança o Pix por facial. Sim. Né? Além de o Pix ali por aproximação. Né? Então, isso vai contribuir para o cartão. Um ajuda de um lado, né, e o outro ajuda do outro. Cada um ali com a sua maneira de usar, né? Sim, total. E tem um ponto também que é legal, não só essa parte de pagamentos, mas eu acho que a cadeia de pagamentos como um todo, para a parte de segurança também, reconhecimento de vendas, falando do online também, utiliza-se o escaneamento facial, né? Um face match ali, um face ID, para você fazer a validação de uma compra, principalmente quando o ticket médio é muito alto. E é uma compra online que aumenta ainda mais as chances, os riscos são maiores. Então, existe ali também uma autenticação facial, né, em duplo fator, que é feito através do celular. Para poder reconhecer o Face ID ali do portador do cartão mesmo e identificar se é uma fraude ou não. Então, eu acho que essa digitalização, ela está no todo. O difícil é, assim, a gente poder usar de toda essa tecnologia de uma maneira em que não atrapalhe eu perder a venda. Exatamente. Esse é um ponto crucial. Importante. E o custo também para as empresas, né? Porque, bom, facial custa, uma aproximação custa, e enfim, né? Em que momento eu usar um facial? É um ticket alto? Pô, no ticket baixo não. Em que momento eu usar um POS? Então, isso é bem interessante. Engraçado, né? E o pessoal fala muito o Pix substituir o cartão, né? São modalidades totalmente diferentes, né? O Pix é para quem está com dinheiro no momento e às vezes quer um desconto para poder pagar com o Pix, que no Brasil tem desconto, enfim. O cartão é para quem às vezes não tem o dinheiro e fala, eu recebo dia 5, minha fatura vence dia 10, eu tenho... Parcelo 2, 3 vezes e vamos embora. E o parcelamento, porque o Pix não se parcela ainda, não existe essa garantia de segurança. Não, o meu banco parcela aqui o Pix, mas a taxa é alta, não é, no cartão não tem taxa, teoricamente quem paga é o estabelecimento. Sim. É o contrário, o Pix, né, quem paga é o usuário, não o estabelecimento. Então, assim, são modalidades totalmente diferentes de pagamento. Quando a pessoa quer pagar com Pix, ela não vai pensar, paga com Pix ou com cartão. Não, quem paga ela já sabe como vai pagar, né? Então, essa substituição, a não ser que o Pix entre no arranjo igual de cartão de crédito, segurando como se fosse uma bandeira, o adquirente e ali o emissor do cartão, aí sim, né? Poderia sim substituir, mas eu não acredito em substituição. Acho que tem uma complementariedade grande, né? Entre todos os meios. Acho que mais, como o Fran comentou, um complementa o outro, né? Para perfis de compras ali totalmente diferentes. E
Você estava comentando, Fran, eu fiquei pensando aqui, assim, né? Com uma visão agora empresarial. Fran lá, dono do negócio, né? É muito legal que, de fato, surgem novas tecnologias, só que essas tecnologias têm um custo para você, dono do negócio, né? E aí não é só o custo do uso, acho que tem um custo até do aprendizado para como conseguir fazer. Então, eu queria te ouvir um pouco desse lado, assim, né? Como que você lá, dono do negócio, que movimenta várias pessoas, né? Pessoas que trabalham com você, mas pessoas, né, lá na ponta, como que você olha para essas novas tecnologias e consegue transformar um custo, sabe? Como que você lida com isso ali para virar uma linha de receita para você lá na ponta, sabe? Vamos lá. Isso partiu desde o primeiro dia em que eu pensei em criar a minha empresa. Por que up vendas e não up pay ou up pagamentos, né? Porque se eu vou pro lado pay, pagamentos, eu tô mirando uma concorrência com gigantes e que eu tô falando de zero alguma coisa de percentual, de spread, e, enfim, e isso não sobreviveria, eu não ia sobreviver nesse negócio. A partir do momento que eu trabalho up vendas, então somos uma empresa de vendas com pagamentos integrados. O pagamento é o meu negócio, ele complementa o meu app, é o meu negócio, mas o meu aplicativo é de venda. E aí, quando a gente fala de venda, você fala de uma margem totalmente diferente, porque qualquer empresa quer uma tecnologia para poder vender mais, né? Tanto que a gente vê quanto um marketplace cobra de taxa para vender os seus produtos ali de uma empresa que vendeu uma ferramenta, uma roupa, e aí quando você vai para vendas, aí a taxa é diferente, e aí eu consigo me posicionar e ter ali a receita que eu preciso, porque eu me posicionei como vendas. O pagamento faz parte, porque não adianta vender e não receber, não existe a venda sem receber, né? E por isso que a gente consegue ter uma receita e acabar concorrendo, né, com esses grandes players de pagamento. E aí, então, pelo que eu entendi, quando surge uma nova tecnologia que a gente estava comentando antes, você consegue colocar dentro da sua operação com essa visão de venda, né? De isso. fato. Pô, se eu fizer isso para você, você vai vender mais e aí não é spread, é o cara crescer 10%, o meu cliente crescer 10%, ao invés de pagar 0,1 de briga de taxa. Ah, mas aquela outra empresa de maquininha é 0,2 mais barato. Não, tô falando que essa tecnologia vai fazer você crescer 10%. Não fala em 0,2, vamos falar em crescer 10%? Vamos, é isso que a gente faz. E como que é essa adoção para quem ouve, né, isso lá? Assim, como que é a receptividade deles lá na ponta? Assim, a gente tem um custo de mensalidade no nosso aplicativo, tem um setup ali e tem ali os custos transacionais ali. A gente conseguiu fazer um produto em que eu consigo ter um custo mensal e de desenvolver um aplicativo. Todo aplicativo que a gente faz não é up, é com a cara do nosso cliente. É o white label, né? Então, hoje, se você entrar lá, a gente tem mais de 40 aplicativos lá nas lojas. Então, por ser dessa forma, né, isso gera um valor para a empresa. Pô, eu tenho o meu aplicativo. Né? Isso é bacana. Então, a gente consegue fazer com que ela seja uma empresa com 100 revendedoras, ou seja, uma empresa com 20 mil revendedoras, porque é por número de revendedoras, ela consegue adquirir o nosso produto e a gente consegue ter duas fontes de receitas, na mensalidade ali e nas transações. Então, esse equilíbrio de duas receitas faz com que meus clientes consigam ter um produto, coisa que, se eu pensasse só no lado da mensalidade e não pensasse no pagamento, ele não ia conseguir ter o meu produto. Boa saída. E, Lu, uma coisa que eu estava pensando hoje, quando estava vindo para cá, qual foi a maior, né, você falou muito de novas tecnologias que estão surgindo, coisas que você está no seu dia a dia lidando, assim, né? Qual a maior dificuldade que você tem para colocar, por exemplo, Tap on Phone como uma solução nova para uma empresa, para um negócio, assim? Olha, eu acho que tem alguns pontos. Um deles o Fran colocou aqui muito bem, que é o custo. Toda tecnologia ela tem um custo de aquisição, assim como qualquer outra coisa que a gente vá utilizar, né? E qual que é a grande resistência hoje para implantar essas novas tecnologias? Eu acho que além do custo,
é a questão da insegurança que os usuários têm para aquela determinada tecnologia. Então, por exemplo, mais uma vez, o Tap on Phone. Existe um custo de aquisição hoje para a tecnologia do Tap on Phone. O Tap on Phone ainda é visto como uma solução nova. E, consequentemente, os usuários têm ali uma resistência na utilização daquele produto. Então, eu acho que hoje, quando a gente vai falar de um novo produto, né, nesse arranjo todo de meio de pagamento, eu acho que é muito mais ali conseguir passar a segurança, passar o conhecimento de que, putz, funciona, é assim que funciona, as regras são essas. Se alguma coisa dá errado no caminho, a gente consegue fazer um rollback, voltar tudo, e que a gente tá junto para passar todo o apoio, né? Então, eu acho que é mais passar ali credibilidade nesse primeiro momento de interação entre o comprador e a tecnologia. E tem um trabalho de relacionamento que acho que a gente tem bastante hoje, né, Fran? Isso. Junto com a UP, para conseguir implantar aí esses novos produtos e expandir cada vez mais o negócio. Pro nosso segmento, né, eu falo assim, o ano passado eu estava no Rio de Janeiro num evento e eu fui comprar uma água. E aí, o vendedor da água, imagina, no Rio, lá comprando uma água, ele veio com o celular dele, né? Que foi usar a tecnologia do Tap on Phone. Eu sei a tecnologia, eu conheço, eu não tive medo, aproximei e paguei. Né? Mas quantas pessoas falavam, pô, é o seu celular? Já no caso da Up Vendas, a venda, essa venda porta a porta, chamada venda por relacionamento. Então, para quem que se eu sou uma vendedora, para quem que eu estou vendendo? Estou vendendo para minha família, estou vendendo para meus colegas de trabalho, estou vendendo na minha academia, na minha igreja, ou seja, no meu relacionamento. Você me conhece. Digita aqui, você vai digitar, você me conhece. Então, pra gente, a tecnologia do Tap on Phone é muito legal. É uma coisa que a gente já está lançando aí junto com a Entrepay, né? Então, pra gente é legal. Pra gente é um diferencial competitivo. Mas, para outros segmentos, tem que olhar e falar, será que vale a pena esse investimento inicial no começo? Será que vale a pena? Será que o usuário ali, o cliente do meu cliente vai digitar a senha ali? Qual que é o ticket médio de uma compra? Pô, eu vou digitar uma compra de R$300 a senha no celular de um estranho? Talvez não. A água talvez se aproxime, uma água de R$10 ali. Então, assim, tem que estudar a tecnologia e ver se realmente vai, não só porque é modinha eu vou colocar na minha solução. E acho que também, além de tudo, tem que ver se realmente é aquilo que o parceiro precisa. É aquilo que o estabelecimento precisa? Ou você talvez só tá querendo... não necessariamente, só por modinha, talvez não necessariamente. Talvez a gente consiga atender com outro produto. Então vai essa parte de você entender realmente, putz, qual que é a dor, né? O que precisa. E você falou do Rio de Janeiro, né? E aí você traz emoções em mim. Porque no final do ano eu tava lá também, né? Natal e Ano Novo. Aí a gente foi na praia do Rio de Janeiro, né? Um montão de vendedor de mate, biscoito Globo e tudo. Aí a gente foi comprar um mate. Aí, pô, vai pagar como? Fala seu Pix. Eu falei, não, porque agora dá pra pagar com um cartão. Aí ele pegou o celular dele. Pô, como assim? Não, pô, agora eu tenho aqui, você coloca aqui, confirma e paga. Cara, pô, legal, né? E aí eu perguntei pra ele, né, mas e aí, você tá conseguindo? Como, né? Ele falou, não, o Pix sai muito mais. Mas pra mim, eu já ando com o meu celular, então é mais uma opção. Se o cara não quiser, eu explico pra ele como funciona, né? Então, acho que tem esse lado, que eu acho que é um lado que a gente comentou um pouco antes da educação, mas da pessoa conseguir passar a mensagem, que é muito legal. Esse lado um pouco professor, né? Por isso, quando no início eu falei desse lado professor, tem tipo, pô, como que o vendedor do mate, ele ali na ponta, ele tá educando a pessoa que dá pra usar, né? Isso é muito legal, né? Ele tá levando essa tecnologia, tirando a desconfiança ali, e, pô, o vendedor do mate, né? E no caso do meu, a água, né? E aí você usou uma vez, o que a gente fala assim, usa a primeira vez. Usou, pô, legal, não tive problema de segurança, não tive nada, e aí você começa a usar, né? Tem, assim, algumas pessoas mais velhas aí na minha família, não, deixa eu pôr aqui o cartão na wallet do seu celular, pô, usa a primeira vez, mas como é que é? Não precisa explicar mais, aprendeu ali, tá, vai lá e paga. Esse ponto do relacionamento é isso, né? De fato, você confia naquela pessoa, ela te ensina, você vai.
E, cara, acho que o último ponto pra gente já ir pros finalmente desse episódio, e aí já mais futurista, né? A gente vê, por exemplo, a China lá, e outros países do mundo, né? Mas tem o pagamento do metrô por reconhecimento facial. E é muito, né, quando a gente pensa, transporta para a realidade do Brasil, tem um volume de pessoas andando de metrô sempre cheio, imaginar essa realidade aqui é muito interessante, né? E aí, o ponto futurista disso é se vocês acham que uma nova tecnologia dessas, né, por exemplo, reconhecimento facial no metrô, né, em loja física, no varejo tem muita inovação boa de pagamento vindo também. Mas como que você vê, né, olhando para daqui a 10 anos, para a realidade do Brasil, essas novas tecnologias de pagamento invisível chegando, em termos de adoção, em termos de uso, o que vocês veem como grande aposta, grande solução, se tem uma, né, enfim. Eu gosto muito da personalização. A China tem a sua, igual a gente falou, educação ali, o seu modo das pessoas ali conviverem. O Brasil é bem diferente do modo de convivência, né? Então, assim, a personalização é o que eu acredito, né? Fui falar com uma pessoa, ela vende produtos em eventos. Então, tem um evento que é um curso e vai 3.000 pessoas, ela põe o stand e a venda dos produtos dela é ali e se forma uma fila. E aí ela falou assim, como que eu consigo fazer com que a fila fique rápido, os pagamentos? O meu problema é a fila e tipo, a sua solução resolve ali o problema da fila. Eu falei assim, pra que fila? Né? O evento que você vai, e aí vem o meu papel, o evento que você vai dura 3 dias. Faz o seu aplicativo com que a pessoa pode comprar, não no intervalo do evento, ela pode comprar à noite no hotel, né? Mas vendo o que você vai ter lá no seu stand, vendo o teu estoque, ela pode comprar na hora da aula que ela tiver, deixa eu ver aqui. A pessoa pode comprar e você faz o compra e retira no evento. Não precisa ter fila. E aí, ela falou, mas eu pensando em a fila ser rápido e você acabou com a fila, né? Não, pra que fila? Então, acho que vem essas empresas, e por isso que eu gosto do conceito da Entrepay, né? Que é estar entre os negócios e os pagamentos. E de ver empresas como a minha, e ela está entre a gente e a regulação ali dos pagamentos, para que a gente personalize isso para cada segmento. Então, acredito cada vez mais, que é o exemplo do Sem Parar, o nosso, nessa personalização para o Brasil. E o que você acha que vem? Cara, eu acho que a gente já tem muitos indícios aí do que vem. Por exemplo, hoje em dia, você vai num restaurante, você vai num McDonald's, um Burger King da vida, tem os totens gigantes lá de autoatendimento. Hoje em dia ainda a gente vê muita fila, mas eu acho que a tendência é cada vez ficar mais rápido. Então, você vai ali, já estão eliminando uma parte dos funcionários, a galera já vai ali, o cardápio já está embutido ali dentro daquele Android, dentro daquele totem, para você poder fazer o pedido. Assim como estacionamentos também, por exemplo. Hoje já identifica ali a placa do carro, você não precisa mais, né, ficar falando placa, você consegue já fazer o pagamento ali pelo QR Code, já vai mais rápido para sair da catraca. Então, eu acho que é inevitável, eu acho que vai acontecer, acho que a gente aqui tá acompanhando isso, tá olhando para isso, e a tecnologia tá aí, né? Acho que a gente só desenvolver aí, começar a colocar para o mercado, a gente gosta de fazer bastante piloto aí, acho que também nas soluções, mas eu acho que um bocado do que vem o mercado já tá mostrando bastante. Eu concordo muito e acho que cai no ponto que a gente falou um tempo lá no início, né? De como a gente consegue educar, de fato. Exato. Né? Acho que esse ficou o grande desafio. Cara, a gente tem quadros fixos. São 3 quadrinhos fixos. Lâmpada do gênio, de olho no futuro e Enter Indica, né? E aí, papum, bate-bola. Lu, se você pudesse fazer um único desejo, que englobe todo esse cenário de pagamentos invisíveis e evolução, né, do meio de pagamentos que a gente conversou hoje, o que você pediria? Poxa, é difícil, hein? Se eu tivesse... Lâmpada do gênio, se eu tivesse essa oportunidade... Cara, eu acho que... primeiro, um dos pontos que a gente tocou em todos os temas que você passou é educar. Educar para a utilização, educar para fraude, educar para como fazer uma transação ali de forma segura. Então, eu acho que
essa parte de pagamentos em específico, se eu pudesse falar hoje, eu falaria na reeducação de tudo isso. Porque eu acho que a gente tem muita coisa na mão e não sabe utilizar. Boa. Pra você. Bom, eu como professor deveria falar educação, mas já realizou o desejo dela, né? Eu não preciso... Você tem mais outros, né? Então, você pode me ajudar a complementar. O meu seria a questão da fraude, né? Que a gente não tivesse fraude, que o brasileiro tivesse esse conceito de ser uma pessoa mais honesta e não fizesse o que faz, porque isso custa... Para mim, não, o consumidor final, é ele que paga a conta. Enfim, o Brasil hoje é um dos campeões de fraude. Então, se tivesse essa consciência que isso não é legal. E quebra muita gente. Eu já vi muita fintechs, muito amigo meu, que hacker invadiu, levou tudo que o cara tinha no banco digital dele, enfim, no aplicativo dele. E isso, cara, isso é muito triste. Na segunda temporada a gente vai ter um episódio específico para abordar, né, fraude nesse universo de tecnologia. Mas, e aí falando como pessoa física total, né? A sensação sempre que a gente, pessoa física, tem é que o fraudador tá 10 passos, né, na nossa frente, quando para qualquer coisa, né? Para compra online, para compra por celular, para tudo, né? Então é bom desejo para lâmpada. E aí, olhando para o futuro, que é o de olho no futuro. A gente falou de tecnologias, né? Qualquer uma tecnologia que a gente não falou, que você acredita, Fran, que até 2030 chegou no Brasil, chegou bem, chegou forte Olha, eu não acredito que vá surgir alguma tecnologia muito diferente do que tem hoje, assim, né? Mas eu acredito que para isso realmente acontecer, o que é importante é a questão do Open Finance, né? Que, tipo, imagina eu pagar facial, mas eu tenho 3 bancos, 3 cartões, vai pagar da onde? Vai tirar da onde? E isso, né? Pois eu vou ter que colocar o meu banco ali no totem? Não, né? Isso tem que ser sem ninguém perceber. Paguei, ponto. Na China você tem basicamente uma solução que todo mundo usa. Aqui no Brasil não, né? Então, assim, como o Open Finance vai tratar tudo isso? Então, eu acho que é essa evolução que vai ser bem bacana para essa automação. Eu acho que a gente também vai ter grandes avanços, como a gente já falou, muito voltado aí para a parte do Pix. Acho que o Pix vai trazer bastante novidade aí pra gente. Não vai ser... Acho que não vai ser uma substituição ao cartão, mas eu acho que o Pix, ele tem se aprimorado bastante, tem trazido bastante tecnologia, bastante opção ali de pagamento, e eu acho que ele vai evoluir bastante, mas ali em conjunto com o cartão. Então, eu acho que mais pra frente a gente vai ter... A gente já tem, mas eu acho que a gente vai aprimorar isso, que é uma oferta ainda mais em conjunto dentro dos terminais ali de cartão, não só terminais, mas tablets, totens de autoatendimento. Acho que o futuro é cada vez mais todas essas opções de pagamentos estarem integradas em um lugar só. Para onde você estiver, você conseguir fazer pagamento de qualquer forma, de qualquer lugar, com cartão, sem cartão, facial, sem facial. Então, acho que isso vai acontecer. Vamos ver, né? Vamos ver. Então, essa previsão futurista... De Lu. Se tivesse um pedido para fazer, acontece isso. E aí o último que a gente tem, né, dos quadros fixos, que é o Entre Indica. Né? Então, a gente falou muito aqui, né, de pagamento, futuro, até de forma conceitual e de forma mais prática, mas de muita tecnologia presente. Vocês indicam algum livro, algum podcast, alguma música, algum filme, alguma série que aborde esse tema, que ajude alguém que está em casa vendo, fala, putz, eu vou ver isso aqui que eu achei interessante, eu vou me aprofundar, vou ver essa série, vou ler esse livro, enfim. O que vocês indicam pra galera? Quando a gente fala desse meio de pagamentos, né, como tudo é muito novo, o livro geralmente não está tão atualizado, né, quanto a isso, e mesmo a TV, né, vamos falar assim, as notícias sim. Mas eu tenho um podcast que eu gosto muito, né, é do Bruno, chama FinTalks. Ele é muito legal e tá falando muito disso, né,
pagamentos, bancarização. Então, é um que eu gosto muito, assisto sempre, assim, e fala conteúdos que me faz sempre trazer para mim e falar, pô, o que eu vi ali que eu posso trazer pro meu negócio. Esse é o podcast que eu também gosto muito. O Bruno tá de parabéns com o FinTalks. E aí fico com o convite aí pro Bruno convidar a gente. Fica a dica aí pro Bruno. Fica a dica pro Bruno. Mas é isso, gente. Chegou o fim. Esse primeiro episódio da segunda temporada. Obrigado, Lu. Obrigado, Fran. Acho que foi ótimo. A gente conseguiu passar pelo que a gente queria. Então agradeço demais pela presença, pelo tempo de vocês. E continua acompanhando a gente nas redes sociais, lá no @Entrepay. Tem muita coisa legal que a gente posta. A gente vai postar esse conteúdo lá, com certeza. Obrigado e até a próxima. Daqui a pouco tem outro episódio do Cá Entre Nós pra vocês.